Muito bem, meus queridos, nós vamos dar uma olhadinha agora em concordância nominal. Tá? Não é considerado um assunto muito fácil, tem lá suas dificuldades, eu diria, tá bom? Mas assim, nós conseguiremos aprender se você se dedicar um pouquinho também a ouvir e fazer as suas anotações. A gente vai dar uma olhadinha na concordância nominal do adjetivo quando ele estiver pós-posto a dois ou mais substantivos. Quando eu digo pós-posto, eu digo depois, eu me refiro a adjetivos que vêm depois. E a gente vai dar uma olhadinha também no adjetivo, na colocação dele, quando ele vem antes a dois ou mais substantivos. Tá? Isso aqui tem a ver também com a nossa ideia de sintagma nominal e os determinantes do substantivo. Então, tudo é concordância, né? Então, vamos dar uma olhadinha, vamos relembrar um pouquinho dos determinantes aqui. Nós sabemos que os artigos são palavras que antecedem os substantivos, tá? Determinando a definição ou a indefinição dos mesmos, ou seja, dos substantivos. Eles são palavras, são classes de palavras que são flexíveis, tá? Eles flexionam em gênero e número, indicando assim o gênero masculino ou feminino e o número plural ou singular dos substantivos que determinam, né? Existem dois tipos de artigo. Nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Eu não vou me apegar muito aqui porque nós já conhecemos esses artigos, tá? A outra classe, gente, que servem como determinantes e eles são importantes para nós entendermos a concordância nominal, tá? São os adjetivos. Esta é a classe de palavra que caracteriza um substantivo, atribui a esse substantivo qualidades, defeitos. Tá? Eles também, gente, são flexíveis, eles mudam de acordo com o substantivo. Então, eles podem se flexionar em gênero, tá? Que é masculino e feminino, e também se flexionar em número. Nós temos ainda o grau do adjetivo, nós temos o grau normal, comparativo e o grau superlativo. Nós já estudamos isso também, tá? Uma outra classe são os pronomes. E aí você sabe que os pronomes são aqueles que substituem ou acompanham um determinado substantivo ou um substantivo qualquer, tá? Atribui a esses substantivos particularidades e características. E nós temos então vários tipos de pronomes, né? Nós temos o pronome pessoal do caso reto, pronome demonstrativo, pronome possessivo, tá? Pronome oblíquo. Então, esses pronomes, eles são fundamentais também na hora de entendermos, quando eu entendo os pronomes, para nós entendermos também a concordância, tá? Além dos pronomes, adjetivos e artigos, nós temos ainda os numerais. São as palavras que indicam quantidade de pessoas ou de coisas, bem como a questão de ordem, tá? Dessas pessoas e dessas coisas. Então, alguns numerais podem ser flexionados em gênero e número, mas não são todos, tá? Alguns são invariáveis. A questão do 5, por exemplo, o 5 é um número invariável. Então, nós temos vários tipos de numerais: numeral cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo, coletivo. Nós também já estudamos isso, tá? Então, para entendermos a concordância nominal, é preciso nós relembrarmos tudo isso. Então, nosso assunto, gente, é a questão da posição do adjetivo em relação a um ou mais substantivos. Tanto o adjetivo quando ele vem primeiro, como o adjetivo se ele vier depois de um ou mais substantivos. Então vamos para a regra geral da concordância nominal. Nosso assunto é concordância nominal. A regra geral é essa. Memorizem e aprendam. O artigo é a classe que se antecipa ao substantivo. O numeral é a classe que dá ideia de quantidade. O adjetivo, que é a classe que dá característica ao substantivo. E o pronome é a classe que acompanha ou substitui um substantivo. O artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome
concordam com o substantivo a que fazem referência em gênero masculino e feminino e número. Isso aqui é simplérrimo, gente. Olha essa frase aqui. A minha linda carro amarela foi roubado. Você percebe automaticamente que o substantivo é carro e que as palavras em torno dela, o artigo, o pronome, o adjetivo, não estão concordando com o substantivo. Então, nessa frase, nós não temos uma concordância nominal, tá? Está horrível, por sinal, até para ler. Então, olha só. A minha linda casa amarela foi roubada. Agora sim, perceba que a palavra casa é gênero feminino. Então o a concorda com casa, minha concorda com casa, linda e amarela, são dois adjetivos, concordam então em gênero e número com a palavra casa como substantivo. Se casa estivesse no plural, então você certamente entende que a palavra a não seria no singular, ficaria as minhas lindas casas amarelas. Então preste atenção na regra. O artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome, eles concordam com o substantivo a que fazem referência. Se eu me refiro a um substantivo feminino, os meus determinantes precisam também estar no feminino. É lógico que algumas palavras são invariáveis, tá? Então vamos lá. Agora sim, vamos para as regras. Prestem atenção, por favor, gente. Isso aqui é sério, é um pouco complexo. Um adjetivo pós-posto a dois ou mais substantivos. Vou explicar pós-posto de novo. Pós-posto é quando o adjetivo ele vem depois de um ou melhor, de dois ou mais substantivos. Então, olha as regras, preste atenção. Se um adjetivo aparecer pós-posto depois a mais de um substantivo, ele poderá concordar de duas maneiras. Olha só, tem duas maneiras de fazer concordância se o adjetivo vier depois a mais de um substantivo. Então a gente vai dar uma olhadinha agora. Perceba, o adjetivo concordará com o núcleo, ou seja, com o substantivo mais próximo, em gênero e número, ou então com os dois no plural. Perceba, olha só. Hoje encontrei carro e pneu velho. Perceba que a palavra velho é o adjetivo e está concordando apenas com pneu. Olha outra frase. Hoje encontrei carro e pneu velhos. E agora eu concordei com os dois. Tanto o carro quanto o pneu são velhos. Olha só, mais uma. Comprei carroça e bicicleta nova. Aí você entende que a palavra nova faz referência apenas ao substantivo mais próximo, que é bicicleta. Não é? Olha só. Comprei carroça e bicicleta novas. Ok? Perceba também que carroça e bicicleta fazem parte do mesmo gênero, né? São gêneros femininos. No caso, pneu e carro também pertencem ao mesmo gênero masculino. Mas entenda, quando o adjetivo ele vem depois de dois ou mais substantivos, existem essas duas maneiras. Eu posso concordar com o núcleo mais próximo, no caso de pneu velho, ou eu posso então concordar com os dois núcleos, no caso carro e pneu, e aí eu tenho que colocar o adjetivo no plural. Vamos para mais uma regrinha. Olha só, se os substantivos forem de gêneros diferentes, agora nós estamos falando de gêneros diferentes, substantivo masculino com feminino ou feminino com masculino. Duas concordâncias serão possíveis. Preste atenção nessa regra, gente, porque, como eu disse, toda regra é complexa. O adjetivo concordará com o núcleo mais próximo em gênero e número, tá? E isso se o adjetivo vier pós-posto, depois de dois ou mais substantivos. Olha o exemplo aqui. Na festa, eu avistei garoto, masculino, e mulheres lindas. Ok? Lindas. Então, lindas concorda com quem? Apenas com mulheres. Então, vamos lá. Na festa, eu encontrei meninas, ou avistei, melhor dizendo, meninas e homem feio.
Perceba que a palavra feio, o adjetivo feio, concorda apenas com homem, tá? Então, olha só, nós temos duas maneiras de concordar, tá? Quando os gêneros forem diferentes, olha só como vai ficar estranho abaixo agora. O adjetivo concordará com os dois sempre no masculino plural. Perceba, conheci garotas e menino lindos. Agora o adjetivo, que é lindos, está concordando não só com menino, mas também com meninas. E como no português o masculino sobrepõe o feminino, o adjetivo precisa e é obrigatório que ele fique no plural masculino. Então, garotas é gênero feminino e menino é gênero masculino, mas o adjetivo ficou então no plural masculino. Eu posso, gente, se você quiser, você pode fazer essa construção diferente. Você pode colocar assim, ó: conheci garotas e menino lindo. Não tem nenhum problema, a gente viu acima que eu posso fazer isso. Ou eu posso colocar assim: conheci menino e garotas lindas. E aí eu concordaria apenas com garotas, mas se garotas estivesse próximo do adjetivo, tá? Vocês percebem como é um pouco complexo? Então vamos para mais um exemplo. Conheci menino e garotas lindos. Também está correto, tá, gente? Porque, como eu disse, quando forem de gêneros diferentes, o adjetivo pode ficar no plural, mas se você quiser colocá-lo no plural, tem que ser no plural masculino, tá? Lembrando que existem várias formas, tá, gente? Vou repetir. O exemplo abaixo: conheci menino e garotas lindos. Ótimo, eu concordo com os dois núcleos. Se eu quiser concordar apenas com garotas, eu posso. E aí eu coloco: conheci menino e garotas lindas. Não tem nenhum problema. Mas, se eu quiser concordar com os dois núcleos de gêneros diferentes, eu preciso colocar o adjetivo no plural masculino. Vamos agora para um adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos. Nós vimos as regras agora há pouco do adjetivo pós-posto a dois ou mais substantivos. Agora nossa atenção vai ser voltada a um adjetivo colocado antes de dois ou mais substantivos. Olha a regra, preste atenção. O adjetivo deverá concordar com o núcleo mais próximo. A regra é simples e direta. O adjetivo que vem antes de dois ou mais substantivos deve concordar com o núcleo mais próximo. Olha os exemplos. Já vivi, valente, luta e guerras. Valente é o adjetivo, ele veio antes de luta, que é substantivo, e guerras, que é outro substantivo. Mas perceba que a palavra valente concordou com luta, que é o núcleo mais próximo. Olha o outro exemplo aqui. Já vivi valentes, guerras e luta. Por que valentes está no plural agora? Porque eu concordei com a palavra guerras, tá? Quando o adjetivo ele vem antes de dois ou mais substantivos, você deve concordá-lo com o núcleo mais próximo. Então, valente concorda com luta, é o núcleo mais próximo a ele, e valentes concorda com guerras, que é o núcleo mais próximo a ele. Você percebeu que trabalhar com regras é sempre um pouco mais complexo? Então, o que é que eu quero que você faça agora? Eu quero que você faça um resumo dessa aula e escreva-o em seu caderno. Você pode fazer esquemas, você pode simplesmente escrever resumindo a aula de hoje. Então, tudo isso deve ser feito de maneira organizada e mandado para mim por e-mail, tá? Eu estarei no aguardo. Sucesso a todos!